Oi, gente! Ótimo dia! Estamos aqui com mais um episódio do Entre Elas Podcast. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, a Tânia Sá. Seja muito bem-vinda! Olá, tudo bom? Muito feliz em estar aqui. Tânia, se apresenta pra gente, pra galera te conhecer. Bom, eu sou Tânia Sá Hammerschmidt, advogada das famílias, né? Gosto de me apresentar assim, porque o direito de família, ele abarca todos os tipos de família, né? Verdade. Mas não sou só isso. Não. Né? Então, eu sou uma advogada que, através dos grupos de empreendedorismo feminino, vem desenvolvendo uma série de atividades empreendedoras jurídicas. Até para a gente mudar um pouco essa mentalidade de que o advogado é só um mero profissional liberal e que ele tem que estar ali mergulhado em processos, análise de provas, atendimento de clientes, e a gente pode fazer muito mais, né? Eu acho que o advogado tem essa facilidade de ampliar o seu conhecimento, porque ele obrigatoriamente tem que saber de muitos assuntos, de muitas áreas, né? Não é só da lei, é de como aplicar a lei às várias situações da vida, né? E todo mundo tem família, todo mundo tem problema. E eu sempre digo que foi o direito de família que me escolheu, né? Eu comecei a advocacia na área empresarial. Então, eu começo advogando para pequenos comerciantes, pequenos empresários. E o direito de família veio para impedir... Eu amo essa história. Impedir que as pessoas... impedir que as pessoas perdessem os seus negócios com o fim, né, do casamento. E aí, a gente acaba tendo aí um múltiplo conhecimento, mas eu gosto de ser múltipla tarefária, assim, de fazer muita coisa, de dar aula, de percorrer palestras, de motivar mulheres, de motivar pessoas. Então, eu vou me colocando aí em várias áreas de atuação e tô aí, né? Eu amo. Inclusive, eu gosto de contar um pouquinho, assim, de como que as pessoas chegam até mim, contextualizar por que eu convidei elas. E acho que a gente foi apresentada por Carla Tavares ou Fabi? Acho Carla Tavares. E aí, quem me apresentou a Carla foi a Fabi. Então, isso, esses desdobramentos que eu amo. E a gente teve muita afinidade, né? Desde o início. Foi automático, né? E eu lembro que foi muito engraçado que quando eu te convidei pra esse podcast, eu falei assim, do que a gente vai falar? Eu falei assim, numa conversa que a gente teve no carro. Aí você... Qual delas? Qual conversa? Qual era o assunto? Lembrado que a gente conversa, Rebeca, é difícil. E foi uma conversa que eu falei assim, cara, como eu queria trazer essa conversa para mais pessoas. Que você falou comigo no carro da importância de estar preparado pro boom. Pro boom no seu negócio. E aí você falou que o seu escritório, ele tem processo, ele é preparado como uma multinacional. Porque ele tem toda a estrutura para a hora que o boom chegar. E isso me fez ficar refletindo muito, porque erroneamente, natural é o quê? Não, eu vou dar um jeitinho aqui. E aí, conforme for crescendo, eu vou ajustando. E eu queria que você contasse, assim, falasse um pouquinho sobre isso e a sua experiência com relação a isso. A minha experiência, eu sempre falo que é muito orgânica, né? Sempre foi tudo muito, muito orgânico mesmo. A gente no escritório, eu e Bruno, a gente desenvolveu processos. Quando eu fui para o escritório, na verdade, eu sou sócia do meu marido hoje, mas não fui sempre, né? Então, eu saí da faculdade, já trabalhava na Secretaria de Patrimônio, Departamento de Patrimônio da Secretaria de Justiça, era um cargo comissionado que eu tinha alcançado e conquistado através dos contatos da advocacia, na época de estagiária. E aí eu fiquei lá um tempo e ali eu tive a noção da administração pública, de como funcionava. O que não era para ser bom na administração pública. Então, eu sempre fui uma pessoa que aonde eu chego, eu procuro não criticar, mas me integrar ao ambiente, me adaptar às pessoas que estão ali e tentar fazer diferente sem querer milindrar as pessoas que estão no poder. E eu aprendi isso nesse estágio. Legal. Porque era um estágio de cargo comissionado. Então, assim, eu não podia ir contrariamente, bater de frente com as pessoas ali, porque eu perdi... Rodava mesmo. Mas eu tinha que assessorar aquelas pessoas e politicamente eu tinha que tentar modificar alguma coisa, porque eu não consigo ficar vendo algo que não está bom e não fazer nada para mudar.
Então, isso sempre foi uma característica minha. Então, aonde eu chego, eu sempre tento implementar algo através dessa minha vivência ali naquela circunstância. E ali eu aprendi que a administração pública, ela te traz cuidados que a gente tem que levar para o privado, que a gente desconhece. Muitas vezes na operação do privado. E que isso era muito próprio também da advocacia. Então, por exemplo, na administração pública, o processo administrativo que sai da minha mesa, estamos aqui nessa posição. Os setores da administração pública são exatamente assim, são pessoas. Então, a gente senta em mesas, como a gente está aqui. Então, a Tânia é o Departamento de Patrimônio Imobiliário do Estado. A Rebeca, que senta na minha frente, é o Departamento de Geografia ou de Gestão de Medição dos imóveis que são patrimônios públicos do Estado. Como é que se processa a transferência de um processo administrativo do meu departamento para o seu departamento? Não era mais fácil a gente só pegar o processo e passar? Rebeca, agora é a sua vez de despachar? Sim. Na administração pública não funciona assim. Porque a gente tem que fazer controle de legalidade dos atos administrativos. E essa visão de que eu tenho que ter um protocolo, abrir um caderno, que antigamente era tudo no papel, né? Então, se tem muitos anos, a gente abria para passar a folha. Excelente. Então, eu tenho um número de processo, tem uma capa, tem quem são as partes, qual é o assunto, do que se trata aquilo. Então, processo, gente, é tudo igual. Certo? Só muda o assunto, e as pessoas envolvidas nele. Mas processo tem que existir em qualquer coisa que a gente faça na vida. E essa foi a minha primeira lição de gestão que eu trago até hoje. Excelente. Então, tinha uma pessoa que era só o protocolo. Ela nada mais é que a pessoa que pegava o processo, anotava o número e anotava a data e a hora que passou da Tânia comparecer tal, datado, para a Rebeca analisar o meu parecer e fazer a função dela no departamento dela. Então, eu nunca passava o processo para a Rebeca. Eu passava para a menina do protocolo, que fazia os procedimentos de protocolo e passava para você. Isso cria um processo aparentemente burocrático, mas que hoje a gente se depara com questões que o empresário tem que ter e não se preocupa e são impostas pela lei. Compliance. Nada mais excelente. É isso. Entendeu? O que é compliance? São normas que você bota dentro da sua empresa para que as coisas sigam de forma organizada, de acordo com quem determinou aquilo. Faz sentido ter compliance e não ter aculturamento do funcionário? Não. Não faz. Não. Porque tem isso, né? De várias empresas. Tipo, mas compliance é tudo isso. Você pode ter falso. Existe, tudo é falso, né? A gente chama de sabe, greenwash. Aquela coisa que é aparentemente ecológico, mas de ecológico não tem nada. É só o marketing, né? Então, assim, a gente encontra o marqueteiro ruim, aquela pessoa que vive da aparência, em qualquer setor do mundo. Em qualquer negócio, tem alguém que aplica efetivamente processos reais e desenvolve empresas, negócios, pessoas de formas orgânicas, reais, verdadeiras. E temos as pessoas que criam, usam a palavra, a forma, a imagem para dizer que faz aquilo, mas no fundo elas não fazem, né? Então, a gente tem sempre uma situação, sempre tem um bastidor, tudo tem um bastidor, né? Então, assim, as pessoas estão aqui assistindo o podcast, elas estão vendo a coisa funcionando, bem editada, a gente tem luz, tem tudo, mas tem todo um bastidor aqui. Sim. Tem um processo para isso tudo acontecer. Lógico que a gente não mostra em lugar nenhum, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida pública, o pior da gente. Ninguém mostra a intimidade. Só recortes. Só recortes da realidade. Mas recortes da realidade não precisam ser mentirosos. Sim. Né? E tem gente que mente, se transforma em outras coisas. Isso acontece também dentro das empresas. Então, a gente tem empresa que vende uma estrutura e processos de controle de LGPD, né, de Lei de Proteção de Dados, que vende que é um produto ecológico. Aí você vai analisar o produto de ecológico, ele não tem nada. Ou ele pode até
ser um produto ecologicamente correto, né? Na sua concepção de matéria-prima. Mas é altamente danoso para o planeta quando ele não respeita as leis trabalhistas. Ou quando ele transforma, entendeu? A mão de obra dele Escrava. em quase, né, escrava. Então, assim, ele vende um produto de R$300 que uma costureira da favela está fazendo por R$2. Sim. A grande indústria da moda Já tem visitou muito o Brás? isso. Né? Já visitei várias vezes. É. E já tem uma, né, tipo uma galeria que você entra assim, subterrânea. E aí lá você vê o pessoal, tipo, O pessoal da Bolívia, trabalho. o pessoal que vem muito, né? Muito refugiado, né? É bem triste, né? É bem triste. Porque é uma realidade a gente muito fala grande, de né? trabalho escravo como se tivesse uma coisa muito distante. Porque a gente, eu gosto até de usar o termo juridicamente adequado, porque às vezes a gente acha que é bobagem, mas isso muda a nossa mentalidade de percepção da coisa. Quando a gente fala assim, é um trabalho escravo, automaticamente, principalmente pra gente que é branca, pro negro tem um outro viés, essa lembrança, tá? O trabalho escravo para o negro, ele tem essa fala, o trabalho escravo, essa duas palavras têm uma memória pro negro. Tá. Mas para nós brancos, tá? A nossa memória ancestral e social e política, ela remete àquela senzala que a gente via fotograficamente nos livros de história. Tá? A gente não vê dor. Na escravidão, a escravatura vista pelo olhar branco não tem dor. Você já percebeu isso? É o que a gente aprendeu na história. Elas são os escravos de calça caque dobradinha até a canela, com uma camisa branca. Exatamente, uma camisa tipo branca, de linho, meio suja, tá? Dobrada. E aí um chicote, um tronco, mas nada muito sanguinário. Ontem eu assisti o filme Mulher Rei. Já assistiu? Não, eu já ouvi falar. Porque você tá falando, e aí tá me remetendo ao trabalho escravo que mostra no filme. No filme. Vai. Porque é cenográfica. A nossa memória é cenográfica. Então, quando a gente fala trabalho escravo, a gente lembra daquele cenário que a gente aprendeu nas escolas. Nem tô entrando em discussão de acadêmica, não, tá? É o que a gente aprendeu, é fato. Não tô falando que é certo ou errado. Fato, tá? E aí a gente esquece que as pessoas hoje, elas vivem em condição análoga ao escravo. Sim. Então, quando a gente pensa isso, a gente muda o nosso olhar. A gente consegue olhar para uma pessoa que está trabalhando sobre abuso, um patrão abusador, intolerante, que exige demais, metas absurdas, entendeu? Inalcançáveis, que são trabalhos análogos ao trabalho escravo. É sem o respeito, entendeu? Então, quando a gente fala trabalho escravo, a gente não consegue, é intrínseco. A nossa memória, o nosso inconsciente remete àquela cena, tá? O negro vai remeter a outras cenas, das histórias que ele ouviu da parte ancestral dele, e nós não. Quem é branco não teve esse tipo de história ancestral. Então, ele vai ter os relatos históricos institucionais, tá? Isso não tem nada a ver com racismo, mas tem a ver, e nem com cultura, mas tem a ver com a forma como a palavra faz o seu cérebro processar uma informação de forma diferente. Então, quando você fala é um trabalho análogo ao escravo, eu consigo identificar, por exemplo, cheguei aqui no estúdio e vi um funcionário que não é o dono do estúdio, não é fato, gente, é exemplo. Porque depois cortam e vão dizer que o pessoal no estúdio está com alguém trabalhando em condição análoga a escravo. E não é. Então eu chego aqui e me deparo com um funcionário na hora do almoço pedindo para ir almoçar e o patrão não pode almoçar agora. E aí ele fala, mas é porque eu já ultrapassei o horário, a gente tinha combinado. Ah, mas agora não pode. Como não pode? Entendeu? Não existe nada no mundo que impeça alguém de ir fazer uma refeição básica. Por mais que nós, empreendedoras, deixemos de comer
em função do lucro, Uhum. tá? E aí isso é uma frase muito ouvida por empresários. Mas nem eu almocei porque o meu funcionário vai almoçar. Porque você é o dono do negócio, meu amor. Exato. Então, se alguém vai ter que ficar sem comer, você era o dono do negócio, não o seu funcionário, o seu colaborador. Que você fez um contrato com ele, você comprou a hora dele trabalhada. Você está pagando a hora dele de trabalho. A força de trabalho dele está sendo comprada. Então, não é ele que pode ficar sem comer. E se ele vai ficar sem comer, ele tem que receber por essa hora que ele ficou sem comer. Porque o contrato que você fez com ele é diferente. E aí, quando a gente analisa esse empresário que tem esse discurso, é um empresário que não segue processo nenhum. Porque ele não consegue identificar que dentro de uma engenharia de gestão de qualquer negócio, gente, vender bolo. Tô aqui, sou a dona de casa, acabei de me separar. Tá? E eu falo isso tranquilamente. Não sei por onde começar. A minha única habilidade é fazer bolo. Você não pode simplesmente pegar os produtos que estão na tua casa, que ainda estão sendo custeados pela pensão alimentícia dos seus filhos, e começar aquele negócio sem saber o preço do bolo. Porque você pega a farinha de trigo, a manteiga, o leite, o gás, você não contabiliza nada. Não saiu do seu bolso, entendeu? Não tem nem capital inicial, você não sabe. Quando você não tem esse processo inicial, processo simples, quando a gente fala em processo de gestão, não é, gente, alta tecnologia, é só organização. Então eu vou pegar, gastei quanto de farinha de trigo? 300 gramas de farinha de trigo. Quanto é o quilo de farinha de trigo? Eu não preciso ir lá no mercado comprar. Eu entro na internet e vejo, faço a média. Né? Pode estar em promoção naquele dia. Então tá, gastei R$6 o quilo da farinha de trigo, faz ali regra de 3. Não sei fazer matemática, faz regra de 3. Se 1 quilo custa 6, 300 gramas vai custar tanto. Faz regra de 3. Todo mundo aprendeu isso na escola. Entendeu? Faz regra de 3 e vê lá. Eu de nervoso que não lembro como é que faz regra mas de aí 3. você bota lá que você vai lembrar, né? Aí faz ali, bota o xizinho, que é o valor que você quer descobrir, igual. Você bota assim, X é igual a 300. Tô brincando. Entendeu? Eu explico tudo, porque me chegam coisas que ninguém explica. E as pessoas não precisam explicar o óbvio, Precisa explicar o óbvio. E a gente precisa explicar o óbvio em todos os lugares que a gente vai. Em tudo que a gente faz. E é por isso que os processos não dão certo. Porque você acha que o seu funcionário está sabendo. Entendeu? Você acha que o seu cliente está sabendo. Não. Você vai repetir aquilo 1000 vezes. Eu aprendi com meu sogro que educar é falar a mesma coisa até ficar rouco. Quando você nunca mais precisar falar aquilo, aquilo foi aprendido. Outra coisa precisa ser ensinada. Nossa, isso é educar. Você falou isso, eu fui direto pra maternidade agora. Mas a maternidade é isso. E se você é uma boa mãe, um bom pai, as pessoas que participam efetivamente da formação de um ser humano conseguem fazer gestão de pessoas e de processos muito mais fácil. Porque os processos, eles também têm que ser realizáveis. As ações têm que ser possíveis. Eu não posso, por exemplo, estipular um processo na minha empresa. Eu tenho uma empresa que vende maquiagem, e aí eu só contrato, minha loja é ali em Caraí, e aí eu só contrato meninas que moram em Alcântara. E quero que elas cheguem maquiadas, arrumadas, bem vestidas, depois de horas de ônibus. Entendeu? Então, que tipo de processo você vai ter que implementar na sua empresa para possibilitar que o seu colaborador esteja bem vestido, arrumado e apto a vender bem uma maquiagem, um produto que ele não consegue consumir logo depois que ele acorda, entendeu? Porque ele não pode, porque ele vai suar no ônibus. Porque ela vai encontrar um monte de gente que não tomou banho, que nem tem acesso a desodorante, nem acesso a sabonete, como a gente tem. As pessoas que estão... Quanto mais é elevada o nível intelectual e financeiro e social, mais essa pessoa tem que entender de pessoas. A gente tem que cobrar mais de quem tem mais. A gente estava aqui brincando e você comentou, Deus é generoso com algumas pessoas. Cara, se Deus foi mais generoso com você e você não distribui esse talento que você recebeu, esse privilégio que você recebeu com mais ninguém, a vida vai te cobrar. E isso tem a ver com o processo de gestão. Porque não tem como você
organizar nenhum negócio se você não sabe efetivamente qual processo você fez para chegar àquela situação. É até receita de bolo. Se você não anota, a próxima não vai dar certo. E a pessoa que se apaixonou pelo seu bolo, apaixonou-se pelaquela receita de bolo, entendeu? Nossa, e é muito frustrante, né? Quando você vai na expectativa de ter aquele sabor e ele muda. E ele muda. O que te faz voltar a um restaurante é a memória daquela comida que te trouxe aquela sensação. Eu parei de e você comer... volta e você quer a mesma memória. Eu parei de comer numa pizzaria porque mudou o queijo. Juro. E não te agradou. Não. E aí pode ser o melhor atendimento. E aí eu fiquei assim, cara, não era aquilo que eu queria. Mas é bem isso mesmo, o processo ele é muito, muito importante. Tem até um amigo meu, conhecido, que ele tem uma marca de cookie. E aí, desde muito tempo, ele sempre falou assim, eu aumento o preço do meu produto, mas eu não mudo os ingredientes. E há anos a gente come aquele cookie, é o mesmo sabor. É o mesmo sabor. E isso é incrível. E olha só, as marcas que são marcas de sucesso e que viraram franquias, que se multiplicam, ela pode não ser, gente, olha só, cookie, bolo, comida é muito essa referência, tá? É óbvio que o sanduíche do McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo. Não é. Mas em qualquer lugar do mundo que você for comer um produto do McDonald's, ele é igual. Esse é o diferencial. Uma empresa grande, ela cresce justamente quando ela entende isso. Então, e isso vai fazer parte. Pode não ser o melhor, entendeu? Eu entendo que existem brownie. Brownie é uma coisa assim, muito pessoal, entendeu? Então, assim, tem uma amiga minha que faz um brownie que não tem igual. Mas ela não faz receita. Se ela estiver feliz no namorado... O brownie tá certo. Tá maravilhoso. Quando ela tá triste, ele tá mais salgado. Mentira. Quando ela tá feliz, ele tá mais doce. E eu sempre falei isso com ela. Entendeu? E eu já sabia toda vez que ela não tá dando certo esse namoro. Por quê? Tá muito salgado hoje. Porque aí, sabe qual é o negócio que vai dar certo com ela? Outro, nunca do brownie. É verdade. Porque eu com a ela confeitaria não usa tenho essa relação. Exatamente, né? Porque às vezes a gente tem relação com algum processo que vai nos ajudar num campo emocional. Certo? Então, assim, eu uso, sei lá, a leitura, a culinária, a forma de falar, né? E isso vai impactar no resultado. Agora, quando você trabalha com isso é o seu negócio... Meu amor, eu posso estar feliz ou triste, eu tenho que atender o meu cliente do mesmo jeito. Porque senão o cliente vai embora. O cliente não chega para mim no dia que eu tô bem. Então, assim, se eu atendo as pessoas traumatizadas com direito de família e eu começo a trocar com elas os meus traumas, por que elas vão me contratar? Eu tô mais doente do que elas. Eu posso estar, mas eu não posso contar para elas que estou. Se eu resolver fazer daquele momento da consulta jurídica, onde ela quer alguém para salvar a pátria dela, que é uma grande mentira, porque nem psicólogo, nem médico, nem advogado salvam a pátria de ninguém. A única pessoa capaz de salvar de uma frustração amorosa ou do fim de qualquer coisa na tua vida, seja um relacionamento profissional, pessoal, de amizade, é você mesma. Mas a gente quer se agarrar nas coisas. Sim. Então, tem gente que compra, tem gente que gasta, tem gente que contrata advogado, tem gente que contrata o psicólogo, né? Eu falo que a grande diferença entre o psicólogo e o advogado de direito de família é que o advogado de direito de família, ele não vai se calar diante da asneira que você estiver fazendo. Entendeu? O advogado de família, ele tem uma obrigação de te dizer que não pode fazer isso. Você sabia que eu fiz 7 períodos de direito? Não, nunca imaginei. Fiz 7 períodos de direito. Estagiei na vara de família. E desistiu? Por quê? Cara, é uma loucura aquilo. É uma loucura. Eu fui conciliadora também aqui em Niterói. Não é a minha escola.
Sou formada para o litígio, entendeu? Eu faço a conciliação, mas não é o que me atrai. Não é. Briga. Não é nem briga. Não é briga por briga, entendeu? É o confronto mesmo jurídico, entendeu? É o estabelecimento de lutar com ímpeto pelo interesse do meu cliente. Mas eu fiz, e uma certeza que eu tinha na época da faculdade do estágio é que eu não queria trabalhar na vara de família. É. E cruel. Tem que ter É porque não quero usar a palavra, mas uma vontade muito grande. Tem, não é pra qualquer um, não. Tem muita gente que foge. Tem, assim, né? como a área criminal também. Então, eu era apaixonada pela área criminal. Eu também, mas não dá pra ser criminalista. Exatamente. Minha filha foi crescendo e eu falei assim, cara, não vai ter como. Eu costumo dizer, né, que o meu sonho era ser Kate Marrone. Quem é da minha geração vai saber quem era Kate Marrone. Não vou estar sabendo. Mas, quem não sabe, é mais novo, já entrega a idade. Mas aí eu me apaixonei, tive filho, aí a Kate Marrone foi embora da minha vida e entraram outras rainhas. Outras deusas de inspiração. Deusa de inspiração de série. A Viola Davis. Não é tanto a minha, não. Engraçada, sabe quem tem me inspirado na área jurídica? Quem? Os coreanos. Ai, falando nisso, aquela série da... Além do Direito, advogada... aquela advogada... É diferente? Eu não esqueci o nome, mas ela é uma inspiração. Mas agora eu tô vendo Além do Direito, que é uma série nova... também de uma advogada brilhante, tem um escritório de advocacia bem... Então, pra relaxar, você assiste série de direito. Não, pra relaxar eu assisto tudo aquilo que não precisa pensar. Eu também. Então, assim, eu sou uma pessoa que assiste reality de péssima qualidade. Eu também, quando eu falo, meu marido fica revoltado quando chega do meu lado pra ver qualquer coisa. As pessoas falam assim, como que você é uma pessoa que demonstra ser tão inteligente, tão séria, gosta disso? Eu falei, por isso? Exatamente. Que eu não preciso pensar. Vem aquela porcaria toda, aí aquilo vai me obrigar a me desconectar do que eu preciso parar de pensar. Aí eu gosto. Assim, eu sou fã de Big Brother Brasil, nunca perdi um, porque é ótimo. É ótimo, você identifica um monte de gente. É só você analisar. Tem algumas novelas algumas novelas que eu não perco porque trazem análise de comportamento. O Big Brother, gente, eu acho que isso é desculpa, Tânia. Não é desculpa, não. Acho que é desculpa. Não é. Big Brother traz jaula. Big Brother, A Fazenda, de férias com ex, é jaula de comportamento, gente. Não, reality de férias com ex eu gosto. Aquele com a sogra também. Então, é ótimo, é comportamento. É aumentado, é provocado. Tudo bem, mas dentro de uma jaula, qualquer animal é provocado. Inclusive nós. Tinha um que é uma lente de aumento pro caos. Soltos e pelados na selva. Na selva. Gente. Largados e pelados. Agora tem os de férias também. Na Bahia, não sei. Eu adoro essas porcarias todas. Todas essas porcarias, amo. Então vamos voltar pro nosso Vamos voltar pro processo, porque o processo foi embora aqui, você tá vendo, né? Traz o café pra fofoca. Então, vamos lá. Vamos falar pra galera, assim, que precisa estruturar a base. Precisa estruturar a base. Vai. Tô no meio do caminho. Meio do caminho, se você não base, já tá errado. Então, porque você vai tropeçar. Então, é o seguinte. Preciso organizar uma coisa. Se você resolver transformar o seu negócio em franquia, juridicamente... Tá. As pessoas que vão te ajudar a transformar aquilo numa franquia, o seu negócio, é ele te dizer assim, aonde está o seu manual de processos? Aí você fala assim, o que a sua secretária... Vou dar aqui o exemplo de escritório de advocacia, tá? Então, assim, eu sou uma advogada que eu tenho funcionária e tenho uma estrutura física. Podia ser uma advogada que não tem estrutura física. Mas eu tenho que imaginar que eu tivesse. Certo? Certo. Como é que o cliente chega até mim? Ele vai falar diretamente comigo? Eu vou dar um link para ele acessar e procurar um lugar de agenda? Qual é a forma? Né? Ele vai me encontrar num coworking? Ele vai me encontrar só digitalmente? Só virtualmente? Você tem que saber como é que você atende.
Então, como é que é o cadastro desse cliente? Como é que eu estou aplicando a regra de lei de proteção de dados desse cliente? É lá no básico. Cadastro de cliente. O cliente vai te fornecer num Google Forms barato, gratuito, que você fez, tudo super organizado, para você saber o nome, telefone, tudo na planilha. Nesse Google Forms, você tem ali a possibilidade de botar uma informação que é o controle, é a sua cláusula de publicidade, de controle dos atos, né, dos dados sensíveis, porque advogado trabalha com dados sensíveis. Sim. Né? Então, ele vai ter acesso a CPF, identidade, endereço, tudo do cliente. Direito de família, então, além da vida mais íntima do cliente. Uhum. Se você fez o seu cadastro de clientes e não botou ali uma cláusula de controle de privacidade, de nada, você já está errado. Já queimou a largada do processo, entendeu? Mas isso funciona, acho que para todas as áreas. Todas as áreas, principalmente isso. Mas eu tô botando aqui, né, do advogado que está começando. Então, assim, o primeiro processo dele, ele tem que cadastrar em algum... Não, vai contratar uma plataforma de cadastro de processos e de partes. Mas ele tem que criar um mecanismo. Então, que ele cria uma planilha do Excel gratuita. Mas ele tem que saber ali e gerar informação para dar relatório do processo. Porque se eu não consigo dar relatório de um processo para um cliente, qual o processo que eu vou estabelecer para dar relatório de 100 processos para 100 clientes? Não vai. Daqui a um mês. Não vou. Eu não comecei organizado. Então, o primeiro cliente, ele te dá a possibilidade de você organizar um processo que pode dar certo ou errado. Ah, eu sou obrigada a permanecer naquilo? Não. Você pode mudar os processos à medida que eles avançam. Mas você tem que ter um processo inicial, mesmo que ele seja uma porcaria. E isso eu acho muito interessante, que eu lembro... Nessa conversa do carro, que você falou assim, eu trato o meu escritório como uma multinacional. Tem que ser. Eu trabalho para uma multinacional, os processos são de uma multinacional. Tem que ser. E eu só aprendi a aplicar isso dentro do Somos. Pois é, né? E eu queria que você falasse porque sobre é justamente isso. Eu tinha essa visão orgânica de organização por causa da administração pública. E porque a gente... vai aumentando o número de clientes, você vai tendo que contratar advogado, você vai tendo que contratar secretária, você vai tendo que organizar aquele escritório. Mas era tudo orgânico. Eu nunca tinha estudado administração, gestão, nada. E aí, quando eu fui para o Somos Empreendedoras e tive acesso às empresárias que estão aí em Niterói lutando muito, sabe? Muitas já renomadas, com empresas consolidadas no mercado, todas elas tinham processos muito bem definidos de gestão, de organização. Nenhum deles era igual. Nenhum deles. Então, cada uma me contava ali. Não, lá na empresa tem isso, lá na loja é assim. Porque aí elas começavam a usar aqueles termos que eu não sei até hoje, todos em inglês. Alguma empresa de sucesso sem processo? Não tem. Impossível. Não tem como. Porque a gente tem que entender isso, juridicamente a gente entende, na prática não. Eu estava até no lançamento de um projeto agora aqui na prefeitura, e aí era o secretário de Fazenda falando do lançamento de um projeto, Fazendo por Elas, né? Que vai ter uma capacitação de gestão fiscal. Aí o pessoal falou assim, o que você está fazendo aqui? Meu filho, posso saber um monte de coisa, mas eu quero essa capacitação feita pela prefeitura para gestão fiscal, se eu quero ensinar isso para quem precisa. Então, tem que aprender de qual é a visão que a Fazenda Pública de Niterói está trazendo para o empreendedor e o empresário. Né? Então, eu tô lá, já me inscrevi, quero estar na primeira turma. E aí tinha uma empreendedora que está começando a vender, fazer uns negócios, e ela não sabe como fazer um MEI. Aí você fala assim, mas é tão simples. O que é simples para você pode não ser simples para ela. E aí eu expliquei para ela como é que ela fazia, que não era o assunto. Expliquei para ela, mostrei todos os links. Olha, você vai fazer isso é assim. Mas separa logo o dinheiro, não mistura o dinheiro do MEI com a sua conta, porque você daqui a pouco vai perder a noção. Se você não começar a estruturar agora, você não vai começar mais. Ela, como assim conta? E aí, sentou ela, mais 4 mulheres, todas já com MEI, outras já com loja física. E tudo misturado. Tudo junto e misturado. E aí, isso complica, inclusive,
para situações jurídicas. E que eu dou sempre isso de exemplo para elas. Se você é MEI, você é vinculado, a sua empresa, a sua pessoa jurídica é vinculada ao seu CPF. Existe um CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que é a sua empresa ou o seu empreendimento, que não existe isso, porque todo mundo que tem uma microempresa ou é um empresário individual tem uma empresa, tá? Essa empresa você pode gerir de forma empreendedora ou conservadora, certo? E aí você estipula ali, você está vinculado ao seu CPF. Por quê? Porque você é um microempreendedor. Eu não tenho ainda um negócio, mas eu posso ter empregado, Eu posso ter um funcionário. Tem gente que nem sabe disso. Sim. Né? E aí você já tem que ter um processo de gestão dessa pessoa. E se você vai contratar uma pessoa, não é porque é a sua vizinha ou a sua afilhada que você não vai fazer um contrato de trabalho. Certo. Porque se você não fizer um contrato de trabalho, essa pessoa, quando não ficar feliz, ela vai te processar. E processo. E processa. E aí, se você faz uma sociedade com a sua sobrinha, e aí você faz a receita, porque eu tenho um caso desse real, tá? Você faz a receita do sorvete, do bolo de pote. É o melhor do mundo. Aí você ensinou a sua receita do bolo de pote, que era o seu conhecimento, para a sua sobrinha. A sua sobrinha é péssima na cozinha, mas ela é ótima em vendas. Entendeu? Ela vai pra rua, ela criou uma forma de vender. É um maior sucesso em Caraí, vende pra caramba. Você vende dia 30. Quando ela resolveu te ajudar, porque assim, te ajudar no negócio familiar, ela passou a vender 300. Aí ela começa a acreditar que o negócio só é bom por causa dela. Tira a receita. Ela não vai ganhar esse sucesso de venda. Ela vai vender um final de semana a 300. No outro ela não vende mais, porque o bolo é outro. Entendeu? Então a gente precisa fazer um acordo de sócios. Aí as pessoas, um acordo de sócio deve ser uma coisa cara. Não, meu amor. Não é caro. Acordo de sócio é aquilo que você bota na gaveta. Rebeca, nós vamos ser sócias a partir de hoje. Não temos nada formalizado, mas a gente vai fazer uma declaração aqui, ó. A receita é minha. No dia que a gente brigar, a receita continua sendo minha. Isso é um acordo de sócios. E ninguém faz. Entendeu? Aí eu briguei com a Rebeca, porque a Rebeca, que é minha sobrinha amada, se apaixonou por um cara que eu não gosto. E aí, como eu acho que eu tenho direito de me meter na minha vida, na vida pessoal da minha sobrinha, isso vai impactar no meu negócio, que eu não tenho acordo de sócio nenhum. E aí eu vou brigar lá na justiça. Por quê? Se você não registrou nem a receita, nem o processo, se você não tem acordo de sócio. E aí você às vezes perde uma grande oportunidade. Porque se você tem uma receita valiosa, esse seu amigo vende a cookie, a receita é o segredo dele. Sim. É o segredo da Coca-Cola. Pode tudo dar errado, mas ninguém leva a receita da Coca-Cola. Isso é um fato. Então, se nesse processo você não consegue garantir sequer o segredo do seu negócio, que pode ser o seu conhecimento intelectual, pode ser uma receita, não funciona. E às vezes a receita do negócio é a forma de organizar. Tem gente que é tão bom em gerir as coisas que ele faz qualquer negócio dar sucesso. Ele vende sapato, ele vende roupa, ele vende brinquedo, ele vende qualquer coisa. Porque aonde ele bota a mão vira ouro. Não é porque ele transforma em ouro. É porque a forma como ele olha para um produto e os processos que ele utiliza para alcançar o objetivo e vender aquilo é o mesmo. Ótimos vendedores. Sim. É o mesmo processo de venda. Então a gente tem que ter processo para tudo. Mas as pessoas não querem seguir regras. Tem gente, tem uma Andréia da Papel Semente, é uma mulher que assim, eu admiro muito como empresária, né? E como pessoa. Ela é do Somos, né? Ela é do Somos. E ela vende papel semente mesmo, né? Ela recicla, Acho tem uma lindo, cooperativa. além de ecológico, é lindo, é E chique. o processo dela não é só chique, não é só ecologicamente correto. Ela vive aquilo mesmo. Então, ela aplica isso dentro da empresa. Então, você chegar lá na empresa, tem uma série de processos de controle, né? Porque você está trabalhando com resíduo.
Você tem que ter controle disso, né? De sanitário, de cuidado com as pessoas, de contaminação. Tem uma série de processos que tem que ser seguidos. Até para você ter as certificações internacionais, se você não segue um processo, você não recebe selo de qualidade. Por isso que existe selo de qualidade, né? Então, esses processos dela, a gente estava numa atividade de autoconhecimento de gestão. E eu sou uma pessoa que só funciona se tiver regras. Eu sou uma pessoa regrada por natureza. Ela diz que ela não é. Mas ela segue mais processos do que eu. Porque na pessoa física dela, ela tem que ser a pessoa que contesta. Tá? Mas se você provar que se ela pintar com a mão direita primeiro, ela chega antes, ela nunca mais deixa de pintar com a mão direita. Entendi. Entendeu? Porque ela não contesta a regra em si. Ela contesta a forma como a regra é apresentada. Mas se a regra dá o resultado que ela quer, ela cumpre. Eu não. Eu preciso da regra, porque senão eu vou pintar com a mão esquerda. Entendi. É autoconhecimento. Bom. Entendeu? Por isso que a gente tem que entender da importância dos processos, até pra gente não se perder. Como é uma analista de perfil comportamental, pra mim é fácil identificar isso dentro do perfil comportamental. Nunca fiz sua análise, mas eu tenho certeza que você tem uma dominância muito alta. Muito. É fato, assim. E uma das características de quem tem a dominância muito alta é essa. Se você não provar pro dominante que aquele é o melhor, ele faz a regra dele. Faz a regra dele. E aí, eu costumo brincar, né, na minha mentoria com as meninas, que um dominante lendo a Bíblia, se ele não achar convencida daquele, ele arranca a folha fora e continua lendo o restante. Acho que não é tão radical assim, Não, né? Óbvio. brincando. Mas eu faço essas discrepâncias para as pessoas conseguirem entender. E pelo que você tá falando dela, a Andréia possivelmente tem uma conformidade. Tem. Então, mas é dominante também. Quero conhecê-la. Então, provavelmente é o quê? Primeiro vem o processo, primeiro vem a regra, depois vem a execução com o resultado. Faz sentido. Mais ou menos, Eu não conheço, né? Mas, tipo, pensando assim, no perfil comportamental. Uma coisa que as pessoas costumam falhar muito é que você quer se aproximar de quem é parecido com você. No geral, tem a liga de quem é parecido. Mas pros negócios, o inteligente é quando você tem alguém que complementa dentro do perfil algo que você não tem como característica. E aí faz crescer o negócio. Porque, por exemplo, eu e você vamos ter uma sociedade. 2 dominantes. Não vai dar certo. É mais difícil. Vai ter que ter Porque quem que vai fazer a parte organizada? Quem que vai fazer ali a estabilidade, a organização como um todo? Não tem como. Assim, e eu lá no escritório, quem faz sou eu, né? Assim, mas tem uma adaptação? Na vida pessoal, essa organização também? Não, é o contrário. Mas é isso. Porque então, profissionalmente a gente aprendeu. Então, assim, o meu exemplo é muito disso, né? Então, meu marido é um cara super organizado e metódico. Conforme, provavelmente. Muito, muito conforme. Na vida pessoal dele. No negócio, não? Não. Mentira. É mesmo? Ele tem os processos dele. Criar novos processos. Convencê-lo de que aquele processo é bom para a empresa e não só para ele, que é o difícil. Porque a pessoa conforme, que dizem que é mais fácil de lidar, eu não acho. Não, o estável. O estável o conforme não é. O estável que é mais fácil. Porque o conforme, ele cisma que o jeito dele é o melhor. O jeito dele é o melhor para ele, mas não é melhor para as pessoas que estão na empresa. Ninguém consegue alcançar, não, acompanhar. Até porque é um método único, exclusivo e que tem que ser daquele jeito. Então, você tem que aprender a lidar com isso. Então, você tem que utilizar do conforme o melhor para se adaptar. E aí, assim, as pessoas que me conhecem pouco dizem que eu sou uma pessoa muito difícil de se lidar. Eu não acho.
Acho maravilhosa, Não sei. No dia a dia não é tão fácil, não. É difícil. Para tomar um vinhozinho, ótimo. É melhor ótimo. companhia. Mas eu sou ótima pra isso. Mas tem que comer sal comigo pra dizer que é bom conviver comigo, né? Então eu falo que assim. Só que eu sou uma pessoa que tem pouca tolerância pra quem não segue regra. E pra quem se utiliza da desorganização pessoal ou da própria desorganização para tirar vantagem. Eu não tenho tolerância para isso. Porque tem duas pessoas, né? Tem as pessoas que são completamente desorganizadas na vida delas. Entendeu? Até o jeito delas, ok. Mas até elas precisam se organizar para crescer. Eu sou essa pessoa. Tá? E tem as pessoas que utilizam da desorganização do negócio ou do processo ou de algum lugar que a gente está ou de algum projeto para tirar vantagem. Não, a maior energia que eu gasto na minha vida é para me organizar. Mas tem que ser, porque senão nem sai do papel. Essa é a minha maior energia. Fica nas ideias, entendeu? Se você não organizar, quem tem essa tendência, a gente tem essa característica. Você faz tudo muito bem no improviso. Se alguém mandar você fazer um negócio, você vai fazer rápido aqui, no seu processo, do seu jeito. Mas se você mandar alguém replicar, a pessoa fala, mas como é que você chegou nesse resultado? Difícil. Não sei explicar. Entendeu? Isso é uma característica muito minha e sua. Isso é péssimo para gerir pessoas. Porque a gente acha que a pessoa tem que aprender na mesma velocidade que a gente e fazer e replicar do mesmo jeito que a gente. E não é assim. Minha mãe que falava isso de mim e do meu marido. Mas é uma arrogância que a gente carrega. É uma arrogância, todo exatamente. dia. Mas minha mãe fala isso. Minha mãe falava isso pra mim e pro meu marido, né? Vocês dois conversam e acham que as pessoas que estão em volta estão entendendo o que vocês estão falando. Primeiro que vocês falam numa velocidade e num grau... Um dialeto. É um dialeto quase próprio, porque vocês têm uma velocidade de raciocínio e de falar alguma coisa que eu não sei se vocês conseguem se ouvir. E um dia a gente meio que parou para analisar essa percepção. Faz, porque isso também gera muito atrito. Entendeu? Porque eu vou estar sempre tentando convencê-lo e vice-versa. E se a gente não parar para ouvir um outro, vai dar briga. E aí vai dar briga em casa, vai dar briga no escritório, vai dar briga no meio da rua. Lá em casa, a gente resolveu isso com um livro. Lá em casa a gente resolveu, só um cala a boca mesmo. Exatamente. Só. Você tá em outro nível de casamento. A gente cala a boca. Porque senão vai dar fim de casamento e a gente acha que a gente é muito melhor junto do que separado, entendeu? Perfeito. Quando a gente decidiu isso, você abre mão de qualquer coisa. Perfeito. Entendeu? Porque ninguém apanha em casa, né? Ninguém sofre violência, a relação é ótima, a gente tem vontade de estar junto. Enquanto isso funciona, a gente abre mão das coisas. O problema é que tem gente que se submete à vontade do outro. E não é o que acontece num relacionamento saudável, né? Então, existe uma diferença aí do que ceder e se submeter, né? Mas lá em casa, a gente começou a ler... Eu li, na verdade, e mandei meu marido ouvir o audiobook depois que eu tinha lido o livro. Que é a comunicação não violenta. Já ouviu falar desse livro? Já. E aí uma consegui coisa... terminar, não. Não consegui, achou chato. Não tem paciência, um saco. Não acredito em um monte de não coisa. Acredita? Não, tem uma Nossa, barreira. mas funcionou muito. Por quê? O livro, basicamente, ele fala o seguinte. Que as pessoas não sabem falar como elas se sentem. Isso é um fato. É, fato. Segundo... A gente cospe o que vem à cabeça, mas não consegue traduzir o que tá sentindo. Exatamente. Então, a gente concorda que as pessoas não sabem falar como se sentem. Segundo ponto do livro é que ele fala que quando você vai falar como você se sente, normalmente você acusa o outro. Então, você não tá falando do seu sentimento. Você tá acusando. E terceiro é que a gente precisa educar as pessoas como a gente quer ser tratado. E é uma terceira coisa que normalmente as pessoas não fazem. Então, lá em casa, se der uma merda assim, federal, assim, deu atrito e ninguém se entende. E aí, de fato, eu falo pro meu marido, falo assim, amor, vamos fazer a comunicação não violenta. Aí, tipo, a gente para mesmo, eu falo assim, eu não vou te acusar, mas eu preciso falar como eu estou me sentindo com relação a isso. E não consigo chegar nesse não, nível, a gente... de virar pro outro aí, conscientemente e falar, agora a gente ultrapassou os limites. Não existe isso, não.
Lá a gente ultrapassou o limite, sai. Aí cala a boca. Cada um vai pra um lugar, daí a gente volta daqui a algumas horas, alguém volta, um dos dois respirou e volta. Não, aí a gente consegue. Eu falo como eu tô me sentindo, aí eu faço ele repetir. Não. Primeiro que se eu fizer isso com meu marido, ele já não vai ter paciência. Mas porque deve ele ser já é porque muito meu marido é paciente. estável. Ah, O seu não é estável, não? não sei, eu acho que Enfim. sim. Aí a gente Mas ele não vai ter paciência conversa com isso, e não. no final eu falo. E a gente conversa mesmo. Nessa situação, eu preciso que você não haja dessa forma. E isso tem funcionado muito bem pra acho gente, que a comunicação não violenta. Muito direto nisso, não. A gente naturalmente minha foi mãe, usando, sem de forma consciente, entendeu? Aham. Assim, tem um limite. Eu sempre ultrapasso o limite na Entendi. relação, entendeu? Então, o Bruno é o tolerante. Ele vai lá. Agora, tem um olhar e um volume... Eu que sou tolerante, Não, acredita? o volume que ele estabelece na conversa e o olhar já me calam. Entendi. Porque eu já sei que já ultrapassei o limite dele. Aham. Entendeu? Ele já ultrapassou o limite. Então, não adianta você mexer, porque não é o momento. Então, afaste-se para não sofrer. Quantos anos de casado? 27 anos de casado, 35, sei lá, de Ó, convivência. minha mãe tava aqui comigo, e aí eu falei assim, mãe, qual foi... fala aí 3 coisas para as pessoas terem relacionamentos, porque ela e meu pai, eles viveram muito bem casados, assim, fora da curva real. E ela falou assim, a gente tinha um acordo, o mais estressado fala primeiro, e fala até cansar. O outro só escuta. Normalmente, quando eu sempre falo, né? Eu sou a que fala, enche o saco. Então, coitado de Bruno, eu falo que ele é um santo. O pessoal costuma falar, Bruno é um ótimo marido, é porque também não convivem com ele. Ah, mas é isso também, né? Todo mundo é ótimo até você conviver. Até conviver. Mas, assim, ele é uma pessoa muito paciente, muito mais racional, entendeu? É uma pessoa que, nossa, tem uma paciência, gente, absurda, porque não é só comigo, eu tenho paciência com as filhas dele, né? Porque ele tem mais 2. Uma é muito, muito igual a minha, a outra completamente melancólica, tem mais um filho. Então, é muita gente para ele ter paciência. Filho à beça. Muito filho, entendeu? E ele é o paizão, ele participa, ele sabe, ele faz a intermediação do caos feminino. Eu tô lembrando de você falando. Você não tem noção. Quando conjunta todo mundo na TPM, as 3, eu, Maria Fernanda... ainda tem isso, que é a linha, né? Fica tudo alinhadinho. Exatamente, isso é cientificamente comprovado, né? Então, assim, Valentina tá com 12, Maria Fernanda com 17. Se eu começo a brigar com Maria Fernanda, nossa, ele já tá ali, escuta de um lado, escuta do outro, e é uma paciência danada. Agora, também, quando estoura o limite, existe um silêncio automático das pessoas, entendeu? Porque ele vai explodir de uma forma que você nunca viu. E não tem volta. Então, a gente aprende, a gente abusa. Estável, com certeza. A gente abusa dele. Mas a gente aprendeu a lidar, entendeu? Então, assim, existe um respeito muito grande em relação a isso. E eu acho que todo mundo que quer viver junto aprende a respeitar o outro. O problema é que as pessoas não querem abrir mão de nada. Então, e essa... Inclusive nas relações comerciais. Então, Elas só querem receber. Entendeu? E essa de respeitar, eu acho que isso é pra qualquer área da tua vida. Eu falo muito assim sobre nas relações que a gente vai estabelecendo e vai estreitando, eu sempre gosto de falar assim, esse é um limite que eu não ultrapasso, que eu não gosto, tipo, eu chego até aqui, isso pra mim é inegociável. Mas fala também de um autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento, você entende qual caminho você é capaz de percorrer e não. E talvez também seja uma coisa, né, que vale a pena investir em autoconhecimento. Não, se você não tem autoconhecimento, gente, você não consegue... você vai ter um negócio. Só você. Você não vai conseguir trabalhar com ninguém. Você vai trocar de funcionário toda hora. Você vai trocar triste, de sócio, né? toda hora. Isso tudo vai... você pode chegar lá. Custa dinheiro e custa... Traz um desgaste emocional que poderia, e de tempo, que poderia estar sendo usado para o autoconhecimento, para a pacificação dos seus sentimentos, entendeu? E assim, a gente encontra muita gente que está liderando pessoas em qualquer setor, privado, público, que é justamente isso. É as pessoas que elas querem que as pessoas respeitem os limites. Mas ela não respeita. Mas isso é... Mas isso a gente loucura, vê muito, né? Mas isso é uma característica muito do empresário brasileiro.
Entendeu? Então, assim, eu e Carla Tavares, a gente tá pra discutir isso, muito sobre isso, né? Quando a gente fica falando sobre o contrato de trabalho. Eu queria muito botar você e Carla Tavares pra falar de Maria da Penha. Ih, vai dar uns 10 horas de podcast. Quando a gente fala de contrato de trabalho, de análise do contrato de trabalho, a gente fala justamente disso. Porque as pessoas, elas querem questionar a aplicação de lei, aplicação das normas, Mas querer fura fila. querer que o colaborador, sabe, vista a camisa da empresa, mas não oferece o mínimo, sabe? Então, às vezes, a gente mesmo atuando como advogado, chega numa empresa que ela está reclamando muito, a dona da empresa, do gasto que está tendo do operacional. Aí eu vejo ela gastando, sei lá, R$4.000 com a influencer, que não vai dar um resultado para ela, e tá mandando o funcionário levar pó de café de casa porque ela não vai mais pagar o café. Entendeu? Então, tem umas economias e uns comportamentos que não são comportamentos próprios de uma empresa. Eu não estou dizendo para uma empresa que comprou uma máquina de café, entendeu? Eu estou falando isso é muito prática mesmo, tá? Não é fora da realidade de ninguém. Então, eu investi numa máquina de café, sei lá, de R$3.000, que cada café sai para o meu cliente que paga uma consulta, ou que paga um serviço, ou que paga um ticket ali para receber o melhor café. Então, esse café sai a R$10. É óbvio que eu não posso pedir que o funcionário tome esse café e me valha uma fortuna. Porque se ele tomar 10 cafés no dia, entendeu? Ele vai ganhar mais em café do que a hora aula, a hora trabalhada. Né? Então, existe uma diferença. Mas aí você não pode fornecer um lanche, um café, uma outra opção, não aquela que é feita para o cliente, que está embutida no preço do seu negócio, entendeu? Então, tem ações e processos que você precisa estabelecer na empresa de forma clara. Por exemplo, você não precisa demitir um funcionário porque ele abusou da máquina de café do cliente. Mas você pode combinar com ele. Entendeu? Existem momentos que todo mundo vai tomar aquele café, mas aquele não é um café para mim. Entendeu? Eu também não... E aí, esse processo tem que ser aplicado pelo dono da empresa e pelo faxineiro da empresa, que às vezes é considerado o menor. Então, a gente combina que o patrão, ele não é um alecrim dourado. Não. É isso. É isso. Ele não pode, ele tem que seguir as regras. Se o cara que é o dono da empresa, ele não segue... Mas é isso entendeu? mesmo. A gente vê muita empresa falindo, gente, porque o cara abre a gaveta do caixa... Entendeu? E tira R$10 para pagar o suco que ele tá a fim de tomar. Inclusive... Mas o dinheiro é do caixa, não é dele. Sim. Ele é o dono da empresa, mas ele não é a empresa. Então, ele não pode tirar dinheiro do caixa. E quando ele faz isso, ele ensina pro caixa, às vezes, que não tem controle aquele caixa. E aí você estimula, inclusive, que essa pessoa comece a tirar os 10. Porque olha só, você já imaginou que todo filho de empresa abre o caixa do mercado e tira R$10 e vai embora? E aí, no final do dia, a caixa, no fechamento do caixa dela, hoje é todo computadorizado, né? Se for um mercado mais avançado. Se ainda for aquele muito orgânico ali, familiar, às vezes ele tem um sistema simples. Mas não tem um sistema de controle efetivamente, né? Eletrônico, totalmente auditável. Aí ela menciona assim... Rebeca, sua filha, passou aqui e pegou R$10 para comprar sorvete. Você... Dito pelo não dito. Exatamente. Entendeu? Aí, você daqui a pouco fala assim... Você vai ter que controlar quantos sorvetes a Rebeca comprou por dia. Para saber se aquilo é auditável ou não. Porque como que a Rebeca, que é filha do dono do mercado, vai passar lá, abrir o caixa e levar? Eu era essa pessoa na empresa da minha mãe. Mas isso acontece. E não pode. E na não cantina. Pode. Entendeu? Ia lá, pegava a bala e ainda dava pros colegas. Não pode. Isso você tem que ensinar. Exatamente. Você tem que ser. Mas isso é processo. Entendeu? É regra. Nossa. Processo é regra básica. Ô, Tânia, isso que você tá falando, eu tô falando da bala, e foi exatamente. Aí minha tia veio trabalhar na escola da minha mãe pra fazer administração. Cortou, minha filha. Eu tinha direito a um dropzinho de bala por dia. Porque senão, cadê o lucro?
Mas é Vai pra exatamente onde? Entendeu? É por isso que não funciona. E ó, pegando esse gancho que você tá falando, a gente vai ter a imersão do Entre Elas, dia 13 de setembro. E o Zé André, ele é um dos nossos palestrantes. Uma coisa muito interessante que o Zé fala é exatamente sobre isso. Ele fala assim, eu fiz uma formação com ele, foi o Business High Performance. E nessa formação ele falava assim, sobre o empresário, ele normalmente é o primeiro a saquear a empresa dele. Com certeza. E aí ele fala assim, você vai lá e imprime folha pro seu filho de trabalho da escola. Você tá saqueando o teu negócio. Você tá ensinando o seu funcionário de que pode imprimir coisas pessoais na empresa. Exatamente. E é bem legal a gente pegar isso pra poder falar. Ele vai estar com a gente na imersão e vai falar sobre lucros. Não tem como ter lucro sem processo. Não tem. Não tem como. Não tem. Até porque você tem que saber onde é que tá o ralo. E uma coisa que ele fala, que eu gosto muito, é que o lucro, ele precisa vir primeiro. Porque ele fala que o empresário, o empreendedor, ele tem uma característica de se pagar com o que sobra. Não. Com o resto. E aí ele fala assim, neurologicamente ele falando... altera toda. Quando ele não... É isso, é uma coisa que eu gosto... Tá aí, encontrei alguém que fale a verdade, né? Porque nesses grupos de empreendedorismo feminino, as pessoas têm que dizer... Tem mania de dizer que quando você começa a empreender, você tem que ter um propósito. Meu amor. Propósito não paga boleto. Você tem que ter dinheiro. Lucro. Seu objetivo no negócio é lucrar. Exatamente. Você vai adorar o Zé. Entendeu? Esse é o seu objetivo. O seu objetivo pode estar dependendo da sua situação, meu bem. Porque você pode estar vivendo uma situação que você não tem o direito de ter propósito nenhum. Porque se você não fizer aquilo, você passa fome. Ou seu filho passa fome. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar com a realidade das pessoas. E eu falo muito isso para as mulheres que eu atendo, né? Por exemplo, eu atendo mulheres que têm um patamar de vida que, às vezes, eu tenho que falar para ela assim, meu amor, tá na hora de você pegar a sua Vitor Hugo e ir lá no brechó e vender, porque você não pode vir pro escritório da sua advogada, que cobra X de consulta, dizer que não tem dinheiro para me pagar e vir com a bolsa que eu não uso. Não pode. Entendeu? Não é de bom tom. Não é. Eu vou mandar você vender sua bolsa. Você é empresária, entendeu? E você já fez muito isso? Já faço direto. Sim, e você é empresária, não pode você ter um salão de beleza, tá? Onde você tá parcelando o salário da sua atendente, que marca a consulta, que atende a primeira pessoa que o cliente fala dentro da empresa, você está parcelando em 2 vezes o salário da sua assistente, que é o único contrato CLT que você tem no salão de beleza. É o único, entendeu? E aí ela desceu e falou assim, hoje a senhora vai me pagar? Olha, hoje não deu, vou te fazer em 2 vezes o salário esse mês. E o empregado aceita, entendeu? E imediatamente você recebe a sua filha para fazer cabelo de graça, dizendo que acabou de comprar uma bolsa de 3 mil reais. Você não pode fazer isso. Cruel, né? Você não pode fazer isso e achar que seu negócio vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. Entendeu? Você não pode ostentar valor e riqueza se você não está pagando o funcionário. Você não paga o mínimo. Você não pode dizer que é um empresário de sucesso que segue processos visando lucro. Entendeu? Se o seu funcionário está atrás de você, com aquela tromba de mau humor, de infelicidade, relatando para quem está te ouvindo que você está mentindo. Sim. Entendeu? Eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso falar de direito da mulher, entendeu? De sororidade, de processos maravilhosos para o sucesso e a mentalidade feminina, se quando uma mulher que trabalha comigo não pode faltar ou não para ir ao médico. Sim. Hoje eu comentava, minha secretária tem ido muito ao médico. Todo dia ela vai ao médico. Tá, ultrapassou o limite. Vou ter que dar uma freada. Entendeu? Mas ela tem direito de ir ao médico. Sim. E médico particular, a gente marca a hora que a gente quer.
Médico público, não. Não é na hora que a gente quer. E nem todo mundo tem dinheiro para ter plano de saúde. Então, as realidades são muito distantes entre o colaborador e o empresário. E aí tem gente que acha que vai virar empresário porque não quer ser assalariado. Porque ainda tem isso. Tem gente que está indo para o empreendedorismo porque não quer seguir regra do negócio dos outros. Vixe, mas se não seguir a própria regra vai dar ruim. Então, mas o problema é isso, entendeu? Uhum. Ele acha que o negócio vai funcionar porque o patrão é chato. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar aqui e tem uma regra aqui no podcast que a gente não pode andar de salto alto porque faz barulho. A gente não pode vestir o que quer. A gente tem que ter uma aparência, não é regulada pela imagem, cor do cabelo, forma de pentear. Não, você tem que estar limpo, cheiroso, arrumado. Isso é essencial. Uhum. Porque eu estou num ambiente fechado com ar-condicionado. Eu não posso exigir, entendeu? Que o peão da obra trabalhe com unhas feitas. Mas uma menina que vem de luxo não pode estar com a unha suja. Eu tenho a forma de dar esse feedback respeitosa, cautelosa. Não é na frente de todo mundo, não é na frente de cliente. É dentro do banheiro, escondida, se não tiver outro ambiente. Chama alguém, seja que para ser a sua testemunha. Né? Entendeu? Juridicamente falando mesmo. Você não vai dar feedback negativo sem outra pessoa. Essa eu não sabia. Claro que não. Como é que você vai dizer que ele não está cumprindo uma regra que é ligada à imagem, à pessoa, se você não tiver outra pessoa? Excelente. Você tem que ter alguém. Não tinha pensado nisso. Vai para o escritório do advogado, vai para o contador. Você tem que ter uma testemunha daquilo. Ô, Tânia, só para eu tacar um fogo no parquinho aqui. Lá vem ela. Você ficou sabendo que várias empresas estão tendo um conflito interno porque o ChatGPT falou que ele não tem sigilo. E os advogados estão colocando os casos no ChatGPT e criando as petições e as pessoas estão ficando expostas. Mas o ChatGPT não tem uma política de privacidade confiável. E isso tá lá, né? Sim. Quando a gente contrata. Só que essa semana agora, eles botaram isso abertamente aí, o que teve de empresa querendo recorrer e por conta de não competição, eles estão ali colhendo informação. E aí chega o funcionário e joga tudo ali no chat para apresentar uma ideia. É por isso que eu tô falando, entendeu? Quando você autoriza a fazer alguma coisa, você tem controle. Você tem que ter controle, entendeu? Então assim, Tânia, no seu escritório se usa o chat? Usa. Qual é a orientação? Que é controle de dados sensíveis. Uhum. Tá? Eu tô contando uma história ali de violência íntima e eu quero fazer um relato. Eu tenho que copiar aquele relato ou aquela informação sem dar nome aos bois. Certo. Entendeu? Porque, por exemplo, hoje, se eu quiser... eu fiz isso semana passada. Eu podia fazer uma pesquisa nominal da pessoa no Google ou nos sites de localização de informação ou aberto, que está constando publicamente na internet, eu posso fazer no chat. Então, resolvi fazer no chat. Estou processando fulano de tal. Fulano de tal é uma pessoa pública, conhecida na cidade de Niterói. O que você poderia me falar sobre ele, descumprindo as regras de privacidade e de LGPD? Eu dei o comando pro chat. Certo. Ele me trouxe, meu amor, até o CPF. Então, loucura, o seguinte, a gente sabe que tá entrando num território absurdo. E é isso que eu tô dizendo. Se não tiver processo de legalização da utilização da norma, entendeu? A gente vai cair numa grande desgraça. E toda vez que a gente faz uma pergunta ali, você tá dando informação e recebendo informação. E é exatamente por isso que eu quis trazer esse assunto junto com a advogada, porque empresários, empreendedores, usem com sabedoria o chat, porque ele é uma ferramenta que ele tá colhendo dados. Então, vamos usar com cuidado, com cautela, né? A gente nem sabe aonde vai parar ainda, né? Tudo novo. Qualquer tecnologia, né? Mas as pessoas não gostam de contratar advogado, né? Não. Assim, é um processo também, né? Que aí vou aproveitar e puxar. Vou puxar aqui, porque as pessoas acham que advogado empresarial é muito caro. Então, se você olhar, se mandar uma mensagem para mim pedindo a minha proposta para um MEI, entendeu? O que a gente cobra por mês
e vai dar todas as soluções de consultoria no WhatsApp o tempo todo. Estou aqui. Chegou um cliente. Perguntou se eu posso vender em 3 vezes no cartão. Mas o cartão é de outra pessoa. Como é que eu faço para me resguardar? Aí você manda o WhatsApp e a gente responde. Isso te evita uma ação judicial. Mas as pessoas não querem pagar. Elas querem me ligar porque elas são minhas amigas, legais, gostam de mim e querem informação sem pagar. Entendeu? Não e aí a pode, gente não gente. responde. Não. Marca uma consulta. É isso. Entendeu? Mas é isso. Aí a gente fala de processos de empreendedorismo feminino, de sororidade, mas tem um povo do varejo que não gosta de pagar serviço de ninguém. Então a gente tem que parar pra pensar também nisso. Não dá. Só pra parar pra pensar. Só pra jogar. Sim, já fica pra outro podcast. Fica pra outro podcast. Como respeitar o trabalho do prestador de serviço. Você ama sua amiga advogada. Você Isso. confia na sua amiga advogada. Mas você não quer pagar a sua amiga advogada. O trabalho fotográfico da Rebeca, entendeu? Mas eu não quero pagar, eu quero que ela tire umas fotos pra mim. Não, mas é só clicar. Só clique. Usa meu celular aqui e tira uma foto pra mim. É assim, entendeu? Acho que a gente pode encerrar aqui, porque daqui pra baixo vai ser um terror. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.